Nossa, que belo dia para se falar de custos, não é mesmo? E aí, Hipocampers, estamos de volta e o tema de hoje é custos. Fiquem atentos, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal. A padaria Que Pão, conhecida por seus deliciosos e baratíssimos pães na chapa, destaque na região. No entanto, nos últimos tempos, o cenário de Veronique vem mudando, não sendo tão agradável assim. Antes de explicarmos por que os negócios da padaria Que Pão não andam bem, vamos introduzir alguns conceitos. O sucesso de um negócio depende dos seus resultados, ou seja, da diferença entre a receita e o custo total, sendo o custo total determinado pelo custo fixo mais o custo variável. Os custos fixos são aqueles que não dependem da quantidade produzida, ou seja, são fatores fixos de produção, como o aluguel e os salários fixos dos funcionários. Já os custos variáveis variam conforme a quantidade produzida, como, por exemplo, leite, a manteiga, os ovos, a farinha, a energia, a embalagem e... Que tal agora a gente analisar um dia comum da padaria Que Pão? Bora! Então, amiga, gostou daqui? Eu adorei, eu nunca tinha vindo aqui. Nossa, é muito bom, né? O pão na chapa deles é ótimo. Mas então, continuando. Tudo certinho por aqui? Tudo sim. Bom, então a conta de vocês ficaram 10 pãezinhos e 2 cappuccinos. Sabe o que é? A gente gostaria de pedir mais 10 pãezinhos pra viagem. Tem como? Tem, claro! Eu vou dar uma olhadinha na cozinha. Tá bom, então, obrigada. A gente vai pra... Então, eu tô achando... Menina, saiu. Meu Deus do céu, gente, eu preciso de mais 10 pãezinhos. O quê? Mais 10 pãezinhos? Ai, eu sei. A gente não vai dar conta, essa padaria vai falir. Meu Deus. Com licença, menina, desculpa pela demora, mas aqui está o pedido de vocês. Ah, obrigada. Imagina, tenha uma boa tarde. Tchau. Ai, que eu não faço pra não perder cliente. Você entendeu o que acabou de acontecer? Para atender seus clientes, Veronique tem aumentado o volume de produção. No entanto, os resultados vêm diminuindo. Que tal analisar essa situação mais de perto? Ai, meu Deus, mas tá dando tudo errado. O que tá acontecendo? Para entendermos a situação da senhora Veronique, precisamos acrescentar mais alguns conceitos, sendo esses os conceitos de custo por unidade de produção. Eles são o custo médio, o custo variável médio e o custo fixo médio. O custo médio é dado pelo custo total dividido pela quantidade produzida, ou seja, é o custo por unidade, também chamado como custo unitário. O custo fixo médio segue a mesma lógica, sendo calculado pela divisão do custo fixo total pela quantidade produzida. E o custo variável médio é igual ao custo variável total dividido pela quantidade produzida. Continuando, existe o custo marginal. Ele é o resultado da variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida, como vemos na fórmula. O custo marginal representa o custo individual da última unidade produzida e assim sucessivamente. Entendido isso, como vocês puderam ver, a vida de Veronique não está fácil, não é mesmo? E ela resolveu procurar ajuda. Lembrou de sua amiga Claudinha, que tem uma consultoria que ajuda pequenas empresas. Sem mais delongas, Veronique resolveu recorrer à ajuda de Claudinha. No dia seguinte, Veronique resolveu ir até a consultoria. Oi, dona Claudinha. Bem, obrigada por me atender, viu? Ai, eu tô desesperada, amiga. Sim, mulher. Eu tô aumentando minha produção, mas meus resultados estão caindo. Nossa, então calma aí. Primeiro a gente tem que entender o que tá acontecendo nessa sua padaria. Primeiramente, é importante ressaltar que o produto em questão é pouco elástico, pois se trata de um pão na chapa. Prosseguindo, percebe-se que do volume de produção 0 a 4, a padaria apresenta resultados crescentes, porém sem lucro, ou seja, há apenas uma diminuição do prejuízo. A partir desse volume, a padaria começa a obter lucro e passa a apresentar resultados crescentes, o que configura sua economia de escala, onde o aumento da produção provoca uma queda nos custos médios, e esse cenário se mantém assim até o volume de produção de 7 pães. Isso também pode ser observado ao analisar os custos marginais, que até este momento continuam com valores inferiores aos custos médios. Com 8 unidades produzidas,
já se percebe que os custos marginais sobressaem os custos médios, com um aumento de 20 centavos em relação ao volume anterior. Esse aumento, que é resultado de um acréscimo de R$ 1,20 nos custos variáveis. Sendo assim, entre 8 e 9 unidades de pães produzidas, apesar de vermos um aumento na receita, o resultado permanece o mesmo, ou seja, aqui inicia-se o processo de estagnação da produção previsto pela Lei dos Rendimentos Decrescentes. A Lei dos Rendimentos Decrescentes mostra que todo e qualquer processo de produção se esgota, pois à medida que aumenta-se o uso de um determinado insumo, mantendo-se fixos os demais insumos, atinge-se um ponto em que a produção adicional decresce, e a partir desse ponto é necessária a renovação do processo produtivo. A partir de 8 unidades produzidas, os custos marginais superam os custos médios, confirmando a lei dos custos crescentes. Esta, que mostra que o aumento produtivo começa a saturar a mão de obra, o espaço físico e os equipamentos, como as geladeiras, os fornos e os utensílios de cozinha, e faz-se assim com que os custos aumentem. A partir da 9ª unidade até a 11ª, percebe-se um decaimento de 60 centavos nos resultados da padaria, configurando sua deseconomia de escala, resultando de um aumento no custo médio por unidade produzida. Isso tudo reflete na volta de um cenário de prejuízo para a padaria, uma vez que os resultados continuam caindo e os custos marginais continuam superando os custos médios. E aí, amiga, conseguiu entender o que está acontecendo na padaria? Ai, Claudinha, eu entendi, mas como que eu posso evitar essa situação? Então, conforme a gente explicou, por conta da lei dos rendimentos decrescentes e a lei dos custos crescentes, a gente não consegue evitar essa situação. O processo de estagnação e o ponto de esgotamento, eles vão acontecer. Mas o que você pode tentar fazer é adiar esse ponto, como a gente vai ver ali no gráfico. Temos aqui no gráfico a curva dos seus custos médios totais. E como você pode ver, o período em que seus custos médios totais são decrescentes seria o seu período de economia de escala, ou seja, onde os resultados da padaria são crescentes. Após um certo ponto, que seria o ponto de saturação do seu processo produtivo, conforme já explicado, os custos médios começam a crescer, configurando a sua deseconomia de escala, onde os resultados são decrescentes. Conforme vimos, não é possível você impedir o ponto de saturação do processo produtivo. O que você pode tentar fazer é adiá-lo, como mostra no gráfico. Isso pode ser feito por meio de uma gestão de custos eficaz. Então, amiga, agora você entendeu o que você precisa fazer, certo? Sim, entendi. Mas como eu posso fazer isso? Então, um jeito é você implementar uma gestão de custos eficaz na sua padaria, que seria basicamente você mexer nos seus custos variáveis. Ou seja, você pode automatizar luz e água, torneiras, entende? Para poder evitar gastos desnecessários com conta de água e conta de luz. Você pode também aplicar embalagens mais baratas. E uma dica muito importante é você tentar negociar com o seu fornecedor. Para melhorar a gestão de seus custos, Veronique resolveu tentar negociar com o seu fornecedor, de forma a encontrar saídas para reduzir seus custos, já que não ia mexer na manteiga, seu produto principal do pãozinho na chapa, ela tentou diminuir o preço da farinha de trigo. Agora eu sei o que eu posso fazer para manter os meus resultados crescentes e continuar oferecendo aquele pãozinho que todo mundo adora. Vem cá provar! Encerramos o caso da dona Veronique. E aí, Pucampers, gostaram? Espero ter ajudado vocês. Esperem no próximo, hein?